Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Stork aqui pela TV 1000, canal 13 VHF do Jornal da Vitória, Paraná. Nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União e região. E no espaço de hoje nós trazemos então um bate-papo com o Nelinho Kukla. Ele é contador e também coach, vai falar a respeito do momento econômico. Nós estamos com dificuldades em nossas empresas, desemprego batendo a porta. Nós saberemos um pouquinho mais dessa estratégia para sair dessa situação no espaço de hoje. Um instantinho só e nós estaremos de volta. O Brasil vive sua mais séria crise. Nunca antes na história deste país houve tanta notícia de corrupção e lavagem de dinheiro no meio político nacional. A recessão só poderia mesmo ser muito grave com o abandono do gerenciamento público. Nisto, no país dos superimpostos, sobra para as empresas idôneas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o índice de medo do desemprego entre os brasileiros subiu 4,1% em março de 2016, na comparação com dezembro do ano passado. Já o índice de satisfação com a vida bateu novo recorde negativo, caindo 2,8% em relação a dezembro de 2015 e chegando a 92,4 pontos. Nesse caso, quanto mais baixo é o índice, menor é a chamada satisfação com a vida. O número de pedidos de recuperação judicial por empresas também bateu recorde no primeiro bimestre de 2016. As solicitações tiveram um avanço de 116,4%. Já os pedidos de falência registraram alta de 36% no acumulado do primeiro bimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Serviço de Central de Proteção ao Crédito com abrangência nacional. O aumento é de espantosos 76,3% em comparação a fevereiro de 2015. Mas há outras saídas para essas empresas antes delas elevarem tais índices de desemprego e falências? Como se dá isso em nossa região? Este é o mote do programa Marcelo Stork de hoje. Pois bem, vamos começar o primeiro bloco do programa de hoje nesse assunto especial que tem como convidado o Nelinho Kukla, que ele é contador, é formado em contabilidade e também trabalha com coach, que faz parte então também do assunto do programa de hoje. Nosso programa tem se preocupado em trazer algumas consequências desse desgoverno federal. Nós assistimos aí recentemente a uma situação das casas lá do Conjunto São Bernardo, no bairro Bela Vista, em Porto União. E hoje nós vamos tentar entender, de modo regionalizado também, algumas consequências do setor empresarial, do setor de emprego, com o Nelinho, que tem contato direto com isso. Na reportagem de abertura, que nós fizemos com a ajuda aí da nossa cabeça de rede, da TV Cultura de São Paulo, nós percebemos alguns índices, Nelinho, que realmente são preocupantes, né? Um índice de preocupação com o desemprego crescendo já para 4,1%, dentro de um índice de 10% de desemprego, que são muitas pessoas desempregadas, um índice de pessoas pedindo recuperação judicial de suas empresas, embora reduzido, mas também preocupante. E aí você vai dizer por que reduzido, né? Vai explicar para a gente. E também essa questão das falências, para 36% em pedidos de falência no Brasil. Quer dizer, tudo isso traz um contexto para a nossa conversa. Inicialmente, como eu faço de costume, eu gosto que o meu convidado se autoapresente, que daí eu não deixo de citar nada que para ele tenha mais valor, né? Que para ele seja importante. Então, o Nelinho Kukla por Nelinho Kukla. Então, meu nome é Nelinho Kukla, né? Formado em Ciências Contábeis da Terra, da Uniuv, antiga FACE, quando foi a formação. Já tive escritório de contabilidade. Atualmente eu trabalho com consultoria, perícia trabalhista e coach. Então, qual foi a ideia de fazer consultoria e coach ao mesmo tempo? Dentro da consultoria eu trabalho muito os processos empresariais. E dentro do coaching eu consigo trabalhar as pessoas. É um assunto específico nosso do segundo bloco, mas pelo que eu entendo, então, esse índice de desemprego, que é a primeira abordagem nossa, ele propriamente não estaria só relacionado ao momento econômico, mas também a um momento comportamental das empresas. Nós poderíamos seguir por aí? Pode seguir sim. Porque qual é o primeiro critério que a empresa usa quando numa situação de crise, numa situação que a economia, que as finanças da empresa não está indo bem? É corte de funcionário. Tá? Mas será que o problema são os funcionários?
Muitas vezes ela poderia ter antecipado esse problema e estar trabalhando marketing, estar trabalhando as finanças. Quem está por trás das finanças da empresa? É o gestor. Então, a questão desemprego poderia ser reduzida em grande parte do seu impacto por um bom processo de gestão. Agora, então, deixa eu fazer um parênteses que muito nos interessa, porque além das questões particulares, como da minha empresa, da empresa de quem está aí assistindo ao programa, tudo também se revela no plano público. Isso para a gestão pública também seria assim, também serve, por exemplo, também é decorrente de uma gestão a necessidade de ter que dispensar, a necessidade de ter que reprogramar dívidas, quer dizer, funciona a prefeitura ou o governo estadual ou federal como uma indústria também, uma empresa, melhor dizendo? A questão de prefeituras ou setor público, ela tem dentro da sua folha de pagamento um limite prudencial. Então, a pessoa que faz o RH de uma prefeitura, de uma câmara de vereador, ela já sabe qual é o limite que ela pode gastar com pessoas. Então, dentro das prefeituras, câmaras ou órgãos públicos, isso já é controlado. Já deveria ser controlado, porque algumas prefeituras passam por dificuldades. Daí é isso também e o cenário econômico? Isso, o que acontece, tem prefeituras que dispensam funcionários, cargos comissionados, para reduzir o limite prudencial da sua folha de pagamento. Tá certo. Bom, agora vamos fechar na conversa, que muitas pessoas vão ficar bem contentes em ouvir, em acompanhar, que é relacionada exatamente ao perfil de algumas empresas, em sua maioria as MEIs. Porque nós vimos também na reportagem de abertura que se busca uma recuperação judicial, ou seja, essa pessoa, antes de pedir a falência, se eu não estou enganado pelo que eu entendo, ela vai pedir uma recuperação judicial. O que é recuperação judicial e quem se encaixa nesse quadro? Então, a recuperação judicial existe algumas formas. Existe uma recuperação judicial de um excesso de encargos que você pagou. Por equívoco, você teve um pagamento a maior dos seus encargos e você pede uma recuperação desse valor que você já efetuou. Tá. Como que acontece isso? É um defeito daí do sistema de contabilidade da empresa ou essa cobrança a maior pode vir por outra fonte? Geralmente é uma questão de contabilidade ou mudança de legislação, que a legislação mudou. Exemplo, hoje se muda uma legislação, não é informado. Certo. Então, qual é o maior problema do contador hoje? Correr atrás de informação. Todo dia? Todo dia muda a lei, tem que correr atrás de informação, tem que se inteirar. E isso hoje, aqui mesmo na cidade, com os contadores que eu converso, é a maior preocupação. Certo. Estar inteirados, estar dentro, em conformidade com a legislação vigente. E a outra forma, ou uma outra forma de recuperação que não fosse essa do imposto a maior? Existe a situação da penhora de bens, certo, que também existe uma recuperação que você pode fazer judicialmente, pagando a sua dívida e tentando bloquear o bem penhorado. Quem pode pedir recuperação judicial? Todas as empresas, qualquer empresário? Como é que funciona? Então, a questão de impostos e encargos, o MEI, por exemplo, hoje não consegue ter uma recuperação judicial. Tá? Por quê? Qual é o critério do MEI? O MEI hoje está entre R$ 45 e R$ 49 reais, que é pago para a Receita Federal, Previdência, Prefeitura, fins de INSS, ICMS e ISS, né, o Imposto sobre Serviços. E é uma taxa fixa, então ele não tem imposto variável. Hoje o MEI não trabalha com aquele imposto variável, que conforme o meu faturamento eu vou emitir uma nota. Então ele tem que só ter o cuidado para não atingir o limite de R$ 5.000 por mês de vendas. Certo. Então o MEI hoje não se encaixaria numa situação dessa. E a falência? Em que momento algumas empresas optam pela falência e por quê? Então, o que acontece com as empresas que optam pela falência? São empresas que já venderam praticamente até as máquinas que tinham, já não tem poucos funcionários, já seus encargos atrasados, e elas optam
pelo pedido de falência, que não é tão simples assim, né? Para tentar deixar como garantia, pelo menos muitas empresas deixam o prédio como uma massa falida, como garantia de pagar as suas dívidas. Bom, obviamente é um assunto meio tétrico, mas não é incentivar, pelo contrário, nós tocamos no assunto exatamente para mostrar o outro lado. Você, enquanto coach e enquanto contador e conhecedor da causa, obviamente nunca recomendaria tão pouco a recuperação judicial e tão pouco chegar num pedido de falência, né? Olha só, com as ferramentas que existem hoje, que estão disponíveis, que é a consultoria, é o coaching, é o trabalho do próprio contador, existem formas de estar recuperando essa empresa muito antes que ela adoeça e chegue a um ponto que, eu vou fechar a empresa. Muitas pessoas, eu tenho um problema, vou fechar a empresa, tá? Poxa, será que eu preciso fechar essa empresa? Será que não existem possibilidades de eu reverter o quadro? Tá? Eu até tenho um case de sucesso, a gente pode estar conversando depois, que a empresa que teve a recuperação de 8 semanas, ela tinha uma situação ruim, então não tinha caixa, não tinha estoque, seu nome estava no Serasa, tinha boletos atrasados. Então foi um trabalho que a gente fez de 8 semanas dentro dessa empresa, e essa empresa conseguiu reagir. Hoje é o estoque cheio, a loja está com muita mercadoria, caixa positivo, não está no Serasa, não tem boleto em atraso. Então a satisfação é muito grande de fazer um trabalho dentro da empresa. Mas o que acontece? Esses empresários se jogaram no processo de coaching, atendendo tudo que era pedido, e todas as metas colocadas a eles foram atendidas. Então 8 semanas foi um prazo que foi o suficiente para dar um resultado bom dentro da empresa. Bacana, que é o nosso assunto no próximo bloco, que nós começaremos até no próximo bloco falando da sua não culpa em relação a uma possível situação que se viva hoje dentro da sua empresa, né? Dessa sua situação de empregador, de empresário num país tão cruel com esse setor. Um instantinho só, estaremos de volta. Pois é, às vezes a gente tem que ser um pouco malabarista na vida de empregador, de empresário. Aqui no local de gravação, aqui, esse local lindo aqui no bairro Navegantes, às margens do Rio Iguaçu e Ana Vitória, pessoal que também leva a vida de outro jeito, né, na informalidade dos malabares, né, mas faz uma analogia interessante com a vida, às vezes, do empregador, que se torna um pouco mais difícil. Eu vou falar agora por experiência própria, porque eu sou formado em comunicação social. Embora você bem tenha frisado no bloco anterior que, antes de tudo, o investimento em marketing é prudencial, né? E é o meu setor, eu senti muita carência, eu fui descobrir muitas coisas errando, porque na minha formação de jornalista não incluía eu me transformar num empresário do setor de jornalismo. E isso não é uma falha do sistema educacional, isso não é uma falha, ou pelo menos não vamos chamar de falha, que não se cabe crítica a isso, mas não poderia ser uma evolução, de repente, e os cursos pensarem, independente da área, dar um coaching já dentro dessa formação, ou abrir para o empreendedorismo, ou estou exagerando? Não, Marcelo, você está correto. E até eu não coloco como falha, mas eu coloco como crescimento do sistema educacional. Então, o que acontece hoje? Hoje já tem entidades educacionais colocando empreendedorismo na sua grade. Então, por exemplo, um profissional de veterinária vai ter empreendedorismo na grade. Um profissional de farmácia vai ter empreendedorismo na grade. Um profissional de nutrição, de jornalismo, vai ter empreendedorismo na grade. E como essa pessoa pode trabalhar? Existem, aqui na cidade está nascendo ainda, mas fora daqui já é forte, uma questão chamada incubadora de empresas, onde a instituição de ensino ela coloca um profissional que tem uma ideia, um acadêmico tem uma ideia brilhante.
Então ela vai colocar um profissional para quê? Para que ele ajude esse acadêmico a desenvolver a ideia, transformar num produto, transformar numa empresa. E ao invés dessa pessoa sair da faculdade procurando um emprego, ela já sai empregando. Um exemplo disso é 2 vizinhos. Tem uma incubadora de empresas que eu visitei, e essa incubadora trabalha da seguinte forma. Tinha um acadêmico, educação física, e ele criou um software para monitorar o desempenho físico da pessoa dentro da academia. E o que acontece? Foi deixado à disposição desse acadêmico um professor de educação física, um profissional de administração, um profissional de contábeis, um profissional de economia, um profissional de sistemas. E ela desenvolveu esse sistema no 3º ano de faculdade, já saindo da própria faculdade empregando. Bacana, olha, fica então aqui a sugestão para que se acelere isso, né? Em benefício de um novo Brasil que esperamos nós venha surgir aí depois desse holocausto econômico que estamos vivendo aqui. Agora, seguindo em diante, lembrando do que nós citamos no passado, né? Nós falamos coach. O que é isso? Então, o coach é um processo que no Brasil até ele é novo, não faz muito tempo que existe no Brasil, onde o coach ele auxilia o seu coachee, que é o seu cliente, o empresário, a alcançar os seus objetivos. Então, no meu caso, eu trabalho em empreendedorismo e negócios. Então, eu vou atender o meu foco, o meu nicho de mercado são os empresários. É quem quer abrir uma empresa ou quem já tem uma empresa. Qual é a situação, o que o coach existe? Existe coach de emagrecimento, existe coach vocacional, existe o life coaching, existe o coaching, o leader coaching, então tem o espiritual, então tem várias formas de se fazer coaching. Porém, você escolhe um nicho, né? Escolhe uma área, uma vertente que você mais tem afinidade para seguir em frente. Eu olhando aqui, agora de novo, volta e meia, eu saio com a imagem aí, a minha visão, né? Buscando a próxima pergunta, olhando aqui, vendo o Roger, nosso querido Roger Ferreira, nosso cinegrafista do programa aqui, Marcelo Stork, e a situação dele lá, olhando para nós aqui, é de uma visão. Nós não temos essa visão que ele tem. De repente o coach também é simplesmente uma pessoa que vê de um outro posicionamento aquilo que às vezes a pessoa dentro da própria empresa não percebe o que está acontecendo? Então, qual é a função do coaching? Assim, nesse aspecto, o coaching ensina você a sair do ponto A, que é onde você está hoje, para um ponto B, que é onde você quer chegar. A visão de, o coach vai falar para o empresário o que ele tem que fazer, não funciona assim. O coach vai despertar no empresário o que ele precisa fazer. Então, essa questão coaching, ele vai ser trabalhado as crenças, vai ser trabalhado os sonhos, as emoções, para que o empresário consiga alcançar o seu objetivo, as metas, né, o foco, para que o empresário consiga alcançar o seu objetivo. Eu falei dessa forma porque muitas pessoas às vezes podem ter um receio exatamente pelo orgulho, né? Eu até vou fazer uma analogia e já aproveitar nessa analogia, convidando as pessoas para o dia 17, que é o nosso próximo concerto do Instituto Sim. Eu sempre faço isso, né? A Banda Sinfônica do Instituto Sim, dia 17, às 17 horas na estação. Vocês estão vendo rolar aí a vinheta chamada aí na TV 1000. Mas lá todo mundo fala, o maestro da banda, e dá uma sensação que o maestro tem que tocar todos os instrumentos à perfeição e conhece de tudo, e não, na verdade ele conta com N colaboradores, que são os instrumentistas e outros professores. No meu caso, sou privilegiado por isso, porque o staff nosso é maravilhoso, e isso não me torna, na minha função, um ser superior, que eu não precise ouvir dos outros e dos próprios colaboradores, às vezes olha, poderíamos fazer por aqui, até acho que às vezes isso que falta, né? Então, nessa resistência, às vezes, de orgulho de contratar ou de chamar o coach, às vezes a pessoa pode estar cometendo um atraso, né? Porque simplesmente o coach, então, é isso, ele vai chegar lá e falar, olha, tua meta é isso, e no teu caso, em sendo um coach,
Você ainda tem a experiência do outro setor, né? Você é formado em ciências contábeis, é isso, né? E aí acho que é isso. De repente existe um receio, né? Mas se não existisse esse receio, vamos esquecê-lo. Que perfil? Quem pode chamar um coach para a sua empresa, para iniciar ou para atualizar a sua empresa? Então, para iniciar, qualquer pessoa que queira iniciar um negócio pode contratar um coach, tá? O que ele vai fazer? Ah, Nelinho, eu quero abrir uma empresa em União da Vitória, mas eu não sei que ramo eu vou seguir, não sei que negócio. Ótimo, a gente vai trabalhar e vai ver as suas habilidades, as suas afinidades, e o empreendedor não pode pensar, eu vou abrir alguma coisa que vai me dar dinheiro. Não só pelo dinheiro, tem que ver o que ele gosta. Qual é a tua paixão? O que você gosta de fazer? Então, em cima disso, a gente vai colocar as metas. Existe o sonho, que ele já chegou com o sonho, vai colocar as metas e vai estar cobrando até desse empresário o cumprimento das metas para que ele chegue e alcance o seu objetivo. Tá? É uma complementação. Isso. E quem já tem uma empresa? Olha, eu tenho uma empresa hoje e essa minha empresa não está indo bem, ou eu estou com medo que com essa crise o meu negócio comece a decair. O coaching vai ajudar essa pessoa a colocar uma linha de trabalho dentro da sua empresa para que essa empresa não decaia ou ela se recupere, como aquela empresa que eu te falei que em 8 semanas conseguiu se recuperar. Num Brasil, e especialmente no município de Portunhol, na Vitória, em que a lei trabalhista ela sobrepõe até às vezes a respiração do empresariado, porque principalmente o setor da madeira é comum, né? As batalhas judiciais infundadas muitas vezes. Quando a batalha judicial tem fundamento, lógico, é direito, mas às vezes a gente sabe que são batalhas judiciais trabalhistas infundadas, mas que diante de uma lei aos atropelos, como foi construída no Brasil, acaba sempre vencendo e abafando o pouco que sobra, né, aquela respiração do empresário. Ele não tem contrato, ou o coach que ele vir escolher, né, o profissional do setor, ele não tem contrato como funcionário, ele tem contrato como um prestador de serviço. Sim, contrata como um prestador de serviços que vai estar auxiliando, como se fosse a empresa tem um assessor jurídico, como se fosse um assessor jurídico. Tem um contador, como se fosse seu contador. Assim ela terá um coaching ou um consultor de empresas também. Nelinho, e também como de costume, no meu fechamento de programas eu deixo sempre à disposição aqui para que, se eu deixei de perguntar alguma coisa, você complementa o meu trabalho jornalístico, mas lógico também deixa aqui uma hora que a pessoa pode de repente entrar em contato contigo para obter maiores informações, né? E a gente todos juntos, de mãos dadas, consigamos aí sair desse atoleiro que o Brasil no modo em geral, do modo inteiro, se submeteu aí, às vezes até pelo nosso próprio distanciamento da coisa pública, né, cultural nosso. Mas como que faz, o que você tem mais a dizer e como que faz para tirar mais informações e entrar em contato contigo? Então, quem quiser entrar em contato comigo, é só ligar nos 3524-3043, conversa com a Tati, ela marca um horário. Como é esse horário? Eu faço um atendimento gratuito. Então a primeira sessão é uma sessão gratuita, onde eu vou explicar todo o processo de coaching, vou explicar como funciona e eu já faço uma sessão. Uma sessão que é uma projeção do que a pessoa, a partir da ideia dela, uma projeção do que essa pessoa tem em mente, e a partir dessa projeção a gente vai organizando a vida dela e vai trabalhando o cérebro, é como se fosse uma mesa de som. Então você tem o grave, tem o agudo. Qual que é a nossa função? Trabalhar a atividade cerebral da pessoa dessa forma, organizando os graves e os agudos para você, como maestro, né, ter aquela harmonia. Legal, né? Ótimo, melhor som possível. Melhor som possível. Obrigado, tá, Nelinho? Foi um prazer, e eu aproveitei exatamente no dia do jornalista, que é 7 de abril, data da gravação desse espaço aqui, para fazer um coach com ele. Eu já estou tirando umas ideias aqui para o meu trabalho. Bom, e que o nosso seja esse, né, gente? Vamos continuar aqui nesse canal de comunicação, que é a TV 1000, canal 13 VHF de União da Vitória, trabalhando para que juntos, como eu disse anteriormente, a gente consiga momentos melhores, principalmente nessa fase triste que o Brasil está passando, mas com certeza todos juntos sairemos dela, tá ok? Eu fico por aqui, você fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau!